Seja bem-vindo ao nosso início do nosso podcast Oficina 7, onde temos como proposta dar a palavra de Deus e expandir o nosso conhecimento teológico. Para darmos início à nossa série, Os Patriarcas, que são 4 episódios, nós estamos fazendo o pastor Rinaldo Caldas. Pastor Rinaldo Caldas pode dar sua saudação para as pessoas que nos escutam e nos assistem também. Olá pessoal, eu sou o pastor Rinaldo Caldas, cuido da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Santarém, o distrito da Interventoria, que temos 5 igrejas, a Igreja da Interventoria, Livramento, Diamantino, Uruará e Área Verde. E desde já quero lhe convidar para ir em uma das nossas igrejas e ser bem recebido e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Temos aqui também uma pessoa que nos visita, né? O pastor Rafael. Pastor Rafael pode dar sua saudação aí. Bom, eu sou o Rafael Modesto, né, pastor aqui na Igreja Central de Santarém. Estamos aqui já há quase 9 anos aqui nessa região aqui, né? Já virei paraense, né? Mas eu sou natural do Espírito Santo, sou capixaba, casado com a matogrossense, aí virou uma mistura danada, os filhos paraense, e aí estamos em casa, né? Mas é uma alegria poder servir o Senhor aqui nessa região e poder estar aqui participando desse podcast, a gente poder junto estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Para darmos início ao nosso podcast, a nossa primeira pergunta, para nós abrirmos um diálogo aqui, seria: quem é Abraão? Né? Ou Abrão, né? Abraão, é tudo a mesma pessoa, né? A gente vê na Bíblia que, em Gênesis capítulo 12, sendo introduzido um personagem chamado Abrão. Abrão significa pai de um povo, né? Uma nação. Mas depois ele teve o seu nome mudado para Abraão. Em Gênesis capítulo 17, Deus muda para Abraão, que passa então a significar pai de muitas nações, né? De uma grande nação. Então, ele teve esse nome aí, né? O seu nome mudado. Não só ele, como a esposa também, né? De Sarai para Sara, né? Teve essa mudança aí. Saraí, ela era princesa, o nome dela significava princesa, e ela teve o seu nome mudado, assim como Abraão teve o seu nome mudado, e assim ampliado a sua missão. Agora ela de princesa passa a ter o seu significado de uma mulher que será mãe de uma grande população e que dela sairá grandes reis. Tá. Falando sobre Abraão, vocês já falaram sobre a esposa, né? Sobre o significado do nome de Abraão. Sobre mais à frente, a mudança desse nome, vocês já deram início aqui na introdução. E eu queria perguntar para os senhores aqui, o local que Abraão vivia, a Bíblia apresenta como o Ur dos Caldeus, ou a Mesopotâmia. A minha pergunta nessa localidade onde Abraão viveu, qual é a religião predominante? Né? Já que nós estamos falando de um personagem que vai sair de uma terra agora com um chamado de Deus, e um Deus diferenciado, né? Ele tinha ali uma responsabilidade. A responsabilidade de ser o iniciador do povo escolhido de Deus. E ali ele tinha a responsabilidade de guiar esse povo também. Porque a partir do momento que a partir dele seria uma grande nação, então ele teria a responsabilidade de educar, criar e guiar esse povo. E aí a gente começa a pensar, da onde veio, como ele era, o que ele pensava. Então aí é onde vem a boa pergunta, né? O povo, o Abraão, no caso ainda era Abrão, ele vivia em meio a um povo pagão. Ele vivia ali com uma grande carga de influência daquela população ao redor, que adoravam diversos deuses, deuses gregos, deuses babilônicos, mesopotâmicos. Então ele ali tinha uma carga muito grande de várias culturas, mas nós podemos ver dentro da palavra de Deus que ele, embora estivesse com essa carga ao seu redor, ele se mantinha fiel ao Deus, que era o Deus dos pais dele, que também se mantinha fiel sempre àquilo que ele aprendeu desde a sua infância. A Bíblia, eu convido, né, quem está nos ouvindo, né, está nos acompanhando, nos assistindo,
abrir a Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 12, a gente encontra como foi esse momento, né? Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então ele vivia ali em Ur dos Caldeus, e Deus o chama para sair da sua terra. É muito interessante a gente também lembrar que em Gênesis capítulo 11 nos conta a história da Torre de Babel. O momento em que Deus dispersa a humanidade, porque eles estavam ali construindo uma torre, queriam ficar naquela torre, queriam alcançar o céu. A torre era símbolo de soberba, de orgulho, enfim. Deus então tira todo mundo dali, eles se dispersam, tem a questão das línguas que passa a surgir nesse momento, segundo a palavra de Deus, e eles passaram a adorar, né, vários deuses, adoravam a natureza, os astros, enfim. E Abraão era diferente, era temente ao Senhor, e Deus o tira dali para levar a um outro lugar, e escolhe ele e sua família para fazer dele uma grande nação. Mas é interessante que ele não tinha filhos, né? Ele já era um homem de idade, ele tinha ali por volta dos seus 70 anos de idade, quando Deus o chama, junto com a sua esposa, já não eram tão novos, né? Já estava com uma idade um pouco mais avançada, mas Deus o chama e leva para outro lugar. E esse chamado é que é extraordinário, né? Porque, Pastor Caldas, imagine aí, quando você veio aqui para Santarém, você veio já sabendo mais ou menos como é que seria aqui, o lugar que você ia trabalhar, né? E como é que, o que você iria encontrar aqui, né? Já pôde dar uma olhada na internet, como é que era Santarém, o que tinha de bom por aqui, aí já olhou a terra do chão, já ficou animado, né? Mas com Abraão foi diferente, né? Quando eu fui chamado, recebi chamado, e aí, depois que recebi chamado, aí comecei a pesquisar na internet, Santarém, mas até então não sabia para onde ia, só sabia que seria em Santarém, mas não sabia qual a função, nada. E aí aquela curiosidade e tal. Mas no caso de Abraão, ele não tinha nada, não tinha um Google para ele dar lá e pesquisar. Era receber o chamado, pega tudo e vai. Não, mas interessante, como eu vim para cá, como você também, pastor Dilon também, a gente sai de um lugar ciente que nós vamos para um outro lugar. A gente sabe qual lugar. Ele saiu para o desconhecido, ele não tinha ideia para onde ele iria. Ele apenas seria guiado por Deus. E eu fico imaginando, tentando imaginar, me colocando, pastor Dilon, me colocando no lugar de Abraão. Ele deixar tudo o que ele conhecia para trás. Os familiares, né? O seu pai, irmãos, né? Deixar, né? Tudo que era conhecido, os amigos de infância, né? Tudo que ele conhecia ali, né? As posses, né? As terras. É claro que ele vai embora junto com o que ele tinha, que Deus havia, né, dado a ele ali, com o seu gado, com as suas ovelhas, com os seus servos, mas ele deixa muita coisa para trás e vai rumo ao desconhecido, confiando no Senhor, que Deus estaria levando ele para um lugar que era um lugar especial. E é interessante que a gente vê na Bíblia, em Gênesis 12, versículo 2, Deus falando assim, olha, ainda no versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então ele sai, ele confia no Senhor e vai rumo ao desconhecido. Mas com uma certeza, a certeza de que Deus estaria ao seu lado e estaria guiando ele nessa caminhada. Vocês falando aí sobre chamado, sobre sair da sua terra, e quando nós lemos Gênesis, capítulo 2, verso 24, que vai falar da história de Adão, sua esposa, o primeiro casamento, Deus constrói a mulher da costela do homem, pode dizer assim, parece ser paralelo a deixar pai e mãe seguir um destino, né? O primeiro homem que andou sobre a terra, Adão, ele tinha um destino que é constituir uma família ali. E ele tinha que deixar pai e mãe. E a Bíblia fala, deixará pai e mãe se tornará uma só carne. E a história de Abraão parece que ele tinha que deixar pai e mãe e não agora se transformar uma só carne, mas seguir o rumo de Deus, né? Seguir os planos de Deus com uma promessa. A própria prosperidade dele, o fato dele velho,
né, poder a sua esposa ter engravidado e ter um filho. A gente vê os erros, né? Ele teve erros também, mas Deus, ele esteve ali, apesar dos erros, e ele se arrependeu dos erros que cometeu. Ele pôde ver as bênçãos do Senhor cair sobre ele, Deus guiando a vida dele, o protegendo, por onde ele passava, Deus estava cuidando dele. A gente vê, por exemplo, quando ele enfrentou, né, reis, né, para salvar a Ló e, né, sua família, seu sobrinho ali. Eu acho que ele conseguiu derrotar, né, 5 reinos com 318 pessoas. Então assim, a gente vê as bênçãos do Senhor nessas histórias, né? Como ele sai, por exemplo, quando entra ali o período, né, de fome naquela região de Canaã, e ele vai para o Egito, e ali no Egito Deus o susteve, o manteve, mesmo ele errando ali, né, talvez a gente vai falar sobre isso, mesmo ele falando que Sara era sua irmã, né, e escondendo o fato de que ela também era sua esposa, porque ela era irmã por parte de pai. Deus o abençoou, Deus o fez prosperar no Egito, Deus cuidou dele, né? Então, assim, a gente vê em muitos momentos Deus amparando e cuidando, né, do seu servo. Uma coisa que a gente pode perceber é que Abraão está na Bíblia, é pai de uma grande nação, teve muitas bênçãos sobre ele, mas ele também teve pecados. Não foram pecados que Deus passou a mão por cima, não. Foram pecados declarados, mostrados, revelados. Teve suas consequências, né? Teve suas consequências. Teve ali alguns atos que ele realizou por conta da influência do tempo ainda, de quando ele vivia no meio dos pagãos, que foi aquela situação ali porque a esposa não tinha filhos, ele tomou a serva e isso, então não agradava a Deus, mas a promessa de Deus, ele ser o pai de uma grande nação, não era pelo filho que nasceu da forma errada, mas veio a partir do filho que nasceu da forma certa, que era o filho da promessa dele. Então Deus os abençoou, fortaleceu, e assim como aconteceu com Abraão e com Sara, acontece também conosco nos tempos de hoje. Nós somos pecadores, caídos, que dependemos da graça de Deus, e Deus, ele atua sobre nós, assim como atuou sobre Abraão, ele atua sobre nós, e assim como abençoou Abraão, ele também nos abençoa. Escutando vocês aqui sobre a história de Abraão, sobre o contexto que nós aprendemos nesse momento, né, sobre as promessas feitas, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos brevemente. Você que nos acompanha, não desliga não. Voltamos daqui a alguns momentos. Quer dar um estudo bíblico para alguém e não sabe como? Então, deixa eu te apresentar a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita especialmente para te ajudar nessa missão. É isso mesmo! Agora você pode dar mais de 10 estudos bíblicos interativos de graça pelo WhatsApp com a Esperança. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Quero Ensinar a Bíblia para o número 12 982000062 ou entrar no site www.novotempo.com/ensinar a Bíblia. E segue as instruções da Esperança. Ofereça agora um estudo bíblico grátis e leve o amor a alguém pelo WhatsApp. Levar esperança nunca foi tão fácil. Voltando após um pequeno intervalo para darmos início à nossa série Os Patriarcas, a história de Abraão. Falando sobre Abraão, meus queridos amigos pastores e teólogos, falando sobre Abraão, quais os erros que vocês conseguem ver na história de Abraão que influenciou sua vida, né? Abraão, ele, como a gente disse no início, ele estava vindo de uma cultura pagã, né? Então a gente vê Deus, ele trabalha na vida do ser humano para nos moldar, para nós passarmos a ser aquilo que ele quer de nós, né? Então a gente passa por dificuldades, provações, e ele passou por momentos assim, para ser moldado, para ter o seu caráter transformado.
a Bíblia nos conta sobre um período de fome da terra onde ele estava, né? A gente vê que quando ele chega ali em Canaã, ele fica ali na região de Siquém, depois ele vai para a região de Betel, e a gente vê que ele passa ali a peregrinar em Canaã, construindo os altares e tudo mais. Mas aí vem a fome, e aí ele vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, aí acontece um negócio interessante, né? A Bíblia nos diz lá em Gênesis, ainda no capítulo 12, né? Quando fala do Egito, houve fome no versículo 10, né? Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. E ali no Egito, com medo de morrer, porque a esposa era muito bonita, eu fico imaginando essa mulher, rapaz, que mulher com 70 anos, ser bonita a ponto de chamar a atenção e que o faraó querer casar com ela, ela era bonita mesmo, né? A longevidade na época também favorecia, né? Dava um favorecimento a isso, e o costume da época também dava essa ideia, nos mostra que a pessoa mesmo com 70 anos, por conta da longevidade, a qualidade de vida, eles tinham uma cultura, então a visão deles era outra, né? A beleza que eles viam não é a que nós vemos hoje, a beleza que eles tinham no seu conceito ali do que era belo para eles, é bem diferente do nosso. A gente vê pelo costume quando a gente pega o livro de Cantares, a gente vê como era ali a descrição da beleza daquela época para aquele povo, né? E vocês falando aqui sobre o Egito, né, pastor Rafael, pastor Caldas, qual é o resultado, né, que você falou assim da mentira, né, que Abraão contou, da esposa que era bonita? Qual foi o efeito que teve da chegada de Abraão ao Egito, né? Não, a gente vê, continuando a linha de raciocínio, ele teve medo, né, por causa da beleza dela, medo de morrer. E o ser humano, por medo, ele às vezes acaba deixando a confiança em Deus para seguir os seus instintos, né? Foi o que aconteceu com ele. E ele, com medo, por causa da esposa, que era, a Bíblia fala, né, nas palavras aqui que aparecem na minha Bíblia, mulher de formosa aparência. Ele fala assim, olha, ela é minha irmã, que não era mentira, ela realmente era, mas que também não era toda a verdade. Foi ocultada, né? Da verdade. Ele omitiu a verdade, que ela era também sua esposa. E um dos erros aí que a gente vê, que era um erro bem severo, ele não só não ocultou a verdade, parte da verdade, ele deliberadamente ocultou, sabendo que provavelmente aconteceria aquilo. Ele deixou de confiar em Deus, foi o que eu falei, né? Ele, pelo medo, né, o instinto de sobrevivência aflorou e ele deixou a confiança em Deus, a fé que o distingue, né? Nesse momento, ele não era ainda o pai da fé. Ele estava sendo trabalhado e ele falhou, ele errou. A consequência desse erro, a gente vê que por causa desse, né? Porque Faraó pega a mulher, né, para ser sua esposa. E a gente vê que o Egito, né, todas as mulheres do Egito passam a sofrer com isso. E aí Deus fala, né, ao faraó ali, dizendo, olha, essa aí é casada, viu? Tem dono essa. E aí ele procura Abrão e... Por que fizesse isso? Por que fez isso comigo, né? Você falou aqui que Deus aparece ali a Faraó, né, e aponta o seu erro, né? Eu acho que é um dos inícios da primeira história bíblica que Deus se aparece para pessoas de outra nação que não foi chamado por ele, né? Então nós podemos ver a importância que Deus tem na salvação das pessoas, independente de nossa religião. Então a gente vê que a gente precisa confiar em Deus, né? Ele teve, não só nesse momento, ele também com Abimeleque foi a mesma coisa. Ele mais uma vez, mesmo tendo passado por essa experiência no Egito, ele volta a fazer a mesma coisa com o rei Abimeleque. E mais uma vez... Desse do rei Abimeleque foi a mesma situação, ele mentiu, né? Ele mentiu mais uma vez, né? Ele falou assim, olha, minha irmã e tudo mais. Mas aí depois ele fala, ele explica, né? Só que dessa vez não houve... Deus impediu que houvesse a consumação, né? Interviu antes.
de acontecer Nos alguma dois, coisa, nos dois né? corridos, Deus intervém antes, né? É. Agora, acho que tem uma diferença, parece que uma começa a aparecer lepra, né, na pessoa, no corpo, né? Do Abimeleque, né? O povo começa a ficar doente, né? As consequências, né? As consequências, a gente vê que o líder, os seus erros, ele tem consequências muito maior, né? Do que alguém que não tem uma liderança, exerce uma liderança, né? A gente vê isso nos reis, né? Os reis pecavam e o povo também sofria com os pecados dos reis, né? Falando de erros aqui, de Abraão, pastor Rafael, pastor Caldas, vocês acham, na sua perspectiva, que Abraão se antecipou a esperar as promessas de Deus quando ele vai ter um filho com H, com a sua serva, né? Interessante, né? Ele vai pro Egito. Aí é outro problema. Ele vai pro Egito, do Egito ele vai sair até rico, né? Com mais dinheiro, né? Que o rei vai dar mais recurso, né? Em homenagem a Sara, ele vai dar esse recurso, o rei do Egito, né? E para perdoar o seu pecado, né? Que ele ia cometer. E a serva que Faraó vai dar para Sara é a mulher que vai ter um filho com Abraão, né? Vocês acham que Abraão se antecipou aos planos de Deus? Se na primeira vez com o Faraó e depois com Abimeleque ele teve falta de fé, aqui comprova mais uma vez que ele ali não confiou na promessa de Deus, porque ele se deixou levar pelo costume pagão, a influência que ele teve na infância, né? E ali Sara e do próprio povo que estava ali ao entorno, né? Porque o povo ali tinha essa prática, né? Tem essa prática e induz. E aí a Sara aí vendo aquilo ali, entendendo que os filhos são uma demonstração das bênçãos de Deus, e ali pegou a sua serva e toma aí, tem um filho com ela. Sendo que ali mostra que não só agora ele, mas ela também não tinham compreendido a promessa que Deus tinha dado para eles, de serem pai e mãe de uma grande nação. E aí entra outro detalhe. Detalhe seguinte, de que às vezes a gente, Deus nos promete coisas e a gente é ansioso, né? A gente não sabe esperar. Aquele jeitinho brasileiro. Aí quer dar o jeitinho, né? Para tentar resolver e dar o nosso jeito ali para que as promessas aconteçam, se cumpram. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus, né? E Sara se equivocou ao oferecer a serva. Abraão se equivocou ao aceitar recebê-la. Veio o filho, houve um problema, o filho tinha problemas, né, de relacionamento depois, quando veio o filho da promessa, Isaac. Depois eles tiveram que ir embora. Deus não abandonou Ismael e Agar, cuidou deles, mas houve toda uma dificuldade, né, que poderia ter sido evitada se eles tivessem esperado no Senhor o tempo certo. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos saber esperar, né, e realmente entregar os nossos caminhos às mãos do Senhor, porque Ele sempre fará o melhor por nós. E até uma confirmação, né? Que assim, o primogênito na história é sempre o agraciado. Só que quando Deus tem a promessa, Ele tem uma promessa de forma específica. E a promessa era para o filho da promessa, que seria Isaac. E não era Ismael. Ismael, embora fosse o primogênito, não era o filho da promessa. A promessa não era para o primeiro filho, mas era para o filho que ele teria com Sara, porque Deus prometeu que viria de Sara, seria o filho de Abraão, e de Sara seria o filho da promessa. E eles tentaram antecipar as coisas, dar uma ajuda para Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Ou seja, não confiaram na promessa de Deus, né? Não esperaram no Senhor. E aí a gente toma para hoje uma lição de que as coisas acontecem do jeito que Deus quer, ao tempo de Deus. Então só basta e até da maneira de Deus, né, pastor Paulo? Exatamente, temos só que confiar. Basta apenas confiarmos. Vocês falando aqui de promessa, de pacto, de fidelidade com Deus, né? Me veio aqui à mente aqui o Gênesis capítulo 15, né? Vou narrar aqui um pouquinho, vocês podem comentar, né? Na vida que Abraão vivia, né, ali com
na Mesopotâmia, era muito comum as pessoas fazerem sacrifício a deuses, né? Os seus ídolos ali, eles sacrificavam alguns animais, sacrificavam até pessoas, ó. Alguns arqueólogos apresentam isso daí, em alguns achados. Mas o que me chama a atenção é que Deus chama Abraão para um pacto, em Gênesis capítulo 15, mas o que me chama a atenção é que ali não é Abraão que faz o sacrifício a Deus, é Deus que faz o sacrifício e cumpre sua promessa a Abraão. A história relata que, Gênesis capítulo 15, que Abraão cortou ali cordeiro, cortou alguns tipos de animais, cortou pombas, aves, que eram animais limpos para sacrifício, e ali diz que Abraão caiu em um sono profundo, né? E nesse sono profundo diz que veio trevas sobre ali onde Abraão se encontrava, a presença de Deus, né? Isso é, em Êxodo nós podemos ver a presença de Deus no Monte Sinai, no Monte Horebe. E ali me chama a atenção é que Deus passou no meio desses animais cortados em partes e ali consumiu todo com fogo com a sua presença, né? O que me chama a atenção é que Deus jura por si mesmo que cumpriria a sua promessa a Abraão, né? Porque aquele que sacrifica, aquele que faz os votos, é aquele que é responsável para cumprir. Pensando nessa perspectiva que Deus faz o seu sacrifício e faz uma promessa a Abraão e especifica que ele mesmo vai cumprir, como nós podemos ver na história de Abraão que essa promessa vai seguindo um rumo e um cumprimento profético, né? Vocês falaram aqui sobre Ismael, vocês falaram exatamente, sobre... né? Essa questão porque a história de Sara e Agar acontece logo depois de Deus fazer essa promessa tão emblemática, né? Nós vemos em toda a Bíblia a humanidade realizando sacrifício e fazendo as suas promessas, né, para Deus, mas em alguns momentos nós vemos o próprio Deus fazendo a promessa e ratificando, né? Eu vou cumprir, vai ser assim. E esse é um caso, né? A gente vê, por exemplo, né, o arco-íris ali quando Noé e sua família saem da... Deus faz uma promessa de Deus faz a promessa e coloca ali o arco-íris. Aqui ele faz a promessa. E ali ele, né, passa com fogo para queimar as partes do animal ali. Então, assim, a gente vê Deus dizendo, olha, eu vou cumprir a minha promessa. Eu estarei contigo. Você vai ser pai de uma grande nação. E creia. Confie, né? Vai dar certo. Confie. E ele... Poxa, seria uma outra história, uma outra narrativa se Abraão tivesse confiado no Senhor nesse momento, né? É claro que depois ele demonstrou uma confiança extraordinária quando Deus pede o filho Isaac como sacrifício. Que a gente íamos entrar agora, pastor Caldas, eu vejo que vocês têm filhos, né? Filhos adultos, o pastor Caldas tem, você tem filhos já... Os meus são pequenos. São pequenos, né? Eu acho que para quem tem filho pequeno, pastor, como você, acho que é muito difícil você escutar um chamado de Deus, né, que vem do céu, diz assim, olha, eu vou cumprir a promessa, mas eu vou te pedir algo. E esse algo que eu vou te pedir aqui vai doer um pouquinho, né? Eu vou querer o seu... pouquinho? Eu vou querer o seu filho como sacrifício. Você imaginou uma pessoa que já esperou para ter filho, né? Abraão vai esperar e ter filho com quase 100 anos aí. Abraão vai ter filho com 100 anos. O caso dele ainda tem esse agravante, né? Ele esperou muito tempo. Esperou muito tempo e quando ele recebe, ele disse, não, vou tomar no momento agora. Esperou muito tempo, era o único. E aí vem esse pedido de Deus, né? E esse pedido de Deus parece que ele vai de encontro ao que Abraão já deveria ter um conhecimento, já que ele vivia no meio dos pagãos ali, né, na Mesopotâmia, que era muito comum o sacrifício de seres humanos, né, de filhos. Não, principalmente pessoas, era muito comum se sacrificar o primogênito, era uma prática muito comum, né, no meio aos pagãos, e ele veio disso aí, né? Então, quando Deus pede para ele, eu tenho certeza assim que a Bíblia não relata muito, não traz, né, detalhes dessa história, mas eu fico pensando a cabeça de Abraão ao olhar assim para o filho e imaginar, rapaz, Deus está me pedindo para matar o meu filho. Ele só acreditou porque ele conhecia muito a Deus. Ele sabia qual era a voz de Deus e Deus falava muito com ele falava muito com Deus, ele tinha uma intimidade muito grande, então ele sabia que era realmente Deus que estava falando com ele. Mas eu fico pensando assim... Em meio aos muitos ruídos, ele conseguiu distinguir a voz de Deus e obedecer. Não, e aí eu fico só pensando o seguinte, se fosse eu no lugar dele... O ano passado eu
passei por uma situação, minha filha ficou muito doente, a gente quase perdeu a nossa filha, né? De 3 anos. E foi um momento muito difícil, é muito ruim você ver o filho passando por uma situação difícil. Eu me lembro, por exemplo, porque a história nos dá traços disso, e eu vou usar o exemplo que aconteceu comigo, né? Teve um momento no hospital que não encontravam, né, acesso, né, para minha filha, porque ela precisava estar ali, né, recebendo medicação, soro e tudo mais, e não conseguiam encontrar acesso nela. Furaram ela 14 vezes. 14 vezes. E assim, tinha momentos, a minha esposa já não conseguia ficar vendo, e era eu que segurava, né, a Esther. E quando eu segurava ela, eu virava o rosto assim, ela começava a gritar, e os médicos, né, ali, os técnicos de enfermagem, até médicos vieram para tentar colocar o acesso nela, e não conseguiam. Eu virava o rosto, ela gritava, ela chorava, e ela me pedia colo. Cara, aquilo me cortava o coração. Teve um momento que ela pegou a mãozinha assim, botou no meu rosto e virou assim: papai, olha para mim, porque eu segurava ela e virava o rosto. Não queria estar vendo aquela situação. E ela me puxava assim o rosto: olha para mim, olha para mim. Tipo, papai, me tira daqui. Por que isso está acontecendo? E ela pedia: eu quero o colo. Eu fico imaginando, eu passei por essa situação, imaginando Isaac olhar para Abraão e falar assim: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, nós temos tudo, as pedras, né? Cadê o cordeiro? Cadê Meu o Deus, elemento cara. principal do sacrifício? Imagina a situação e Abraão ter que olhar nos olhos de Isaac e dizer: Deus proverá para si um cordeiro. Foi um momento de... O que ele fez de errado lá atrás, os momentos que ele falhou, Deus havia preparado para esse momento. A fé dele era outra agora. Ele havia crescido em fé e agora ele tem a plena certeza: olha, Deus proverá para si um cordeiro. Mas sem dúvida foi um momento muito difícil, foi uma prova muito grandiosa que Deus fez ali com ele. E uma dupla prova de fé, né? Tanto do pai como do filho. Exatamente. Tinha que Do aceitar, pai de ter que, se for necessário, sacrificar o filho, porque se não aparecesse o cordeiro, o filho seria o cordeiro, E Isaac e ter o aceito, cordeiro né? seria o filho, e ele ia aceitar. Não, é interessante que a gente vê, por exemplo, Isaac tinha aí em torno... Estava na juventude, né? 12 Ali, anos. né? Era média de 12, 15 anos. Alguns chegam até a dizer que tinha mais. Alguns teólogos chegam a dizer que ele tinha até em torno ali de 17, 16, 18 anos. Rapaz, eu tinha dado um ninja no velho, entendeu? Agora você já pensou assim? Dado um mata-leão no velho, desci da Só montanha, bastava correr. desci da montanha na carreira. Mas Aí não, a você já gente vê a fé, né? Dos dois. Você já imaginou Sara tendo um filho na sua velhice, o coração dela como ficou? A família inteira. Você imaginou que eles andaram, né, até o local do sacrifício? A Bíblia não relata. A Bíblia relata que ele andou um bom período até chegar no local do sacrifício, mas diz que naquele momento Deus não falou mais nada com ele. O Deus que ele falava, o Deus que ele tinha comunicação... E a Bíblia também não relata se ele falou com Sara, né? Uhum. Então provavelmente ele deve ser... Imagina o coração de uma mãe. Que ia né? levar o menino para algum Mano, vou ali fazer um sacrifício. Vamos ali fazer um sacrifício. Que era comum ele fazer onde ele passava um sacrifício. Claro, Deus, era né? muito comum. Ela estava acostumada, ele sempre construía altares e oferecia sacrifício. E agora, nesse sacrifício, Deus passa um período sem falar com ele, que era comum Deus falar com ele em sonhos ou em visões, ou dormindo para onde deveria seguir o caminho, nas promessas de Deus. Mas parece que a Bíblia deixa isso um pouco fechado, que possivelmente Deus não falou com ele em algum momento para que ele refletisse sobre o pedido de Deus. Houve um período de silêncio. De silêncio, né? Ali. Já imaginou, né? Você querendo salvar seu filho e você assim orar e naquele momento Deus não responde. A mesma coisa pode ser aplicada em nossas vidas hoje, né? Nós às vezes oramos porque nós queremos que Deus solucione o nosso problema, mas Deus tem o seu momento e a hora, como o pastor Caldas acabou abordando no bloco anterior, né? Que é o tempo e o momento de Deus. E para darmos início aí à importância de Abraão aqui, no contexto bíblico, né, histórico do patriarca, né, um dos maiores patriarcas da Bíblia, qual a influência de Abraão para o Novo Testamento?
Ah, não, a influência dele é grandiosa, né? Porque assim, o povo de Israel, agora nós estamos falando do Novo Testamento, o povo de Israel estabelecido, herdaram a terra prometida, foram exilados, passaram por todo aquele momento difícil, voltaram para a terra de novo. Então eles tinham muito claro que Abraão era o pai deles. Abraão é considerado o pai do judaísmo, o pai do cristianismo, o pai do islamismo. Mas o povo judeu tinha isso muito arraizado, né? A crença de que Abraão era o pai do povo judeu, por ele veio o povo de Deus, e eles, né, tinham toda essa questão até mística, né, em Abraão, como o pai da fé. E a influência dele é citada em todo o Novo Testamento. Abraão é citado, né? É mencionado nos evangelhos, é mencionado nas cartas de Paulo e nas outras cartas também. Várias referências existem a respeito, né, de Abraão no Novo Testamento. E vendo essa história de Abraão no Novo Testamento, a fé, né, de uma semente que ele brotaria de Abraão, ela é cumprida na pessoa de Jesus, quando nós vemos ali, né, a promessa, né, que todas as pessoas, todos os povos serão abençoados a partir da descendência de Abraão, que seria Jesus. No Novo Testamento, vocês acham que a fé, né, ela tem influência na história de Abraão, pelo testemunho que Abraão dá ali no Antigo Testamento? Sim. A fé que nós, ele até está lá na Galeria da Fé, né, a fé de Abraão, quando ele começou a cumprir corretamente aquilo que Deus orientava, e ele começou a confiar plenamente em Deus, e o exemplo do sacrifício do filho dele mostra isso, que ele confiava plenamente na ação de Deus e na promessa de que Deus iria estar sempre presente na vida dele. Isso mostra que no Novo Testamento o exemplo dele com relação ao que ele fez mostra que a fé realmente, ela, dentro da ação que Abraão nos mostra, é algo muito profundo e nos dá um entendimento maior sobre a fé que nós precisamos ter hoje sobre as promessas de Deus. A promessa que Abraão recebeu, a princípio, ele viu a promessa, sabia, confiava em Deus, mas a sua confiança não era plena. Mas com o passar do tempo, sendo preparado, como um diamante que é lapidado, ele bruto, ele lapidado, e depois de lapidado se torna mais valioso. Abraão foi lapidado com o passar do tempo, e então a fé que ele demonstrou de sua velhice, ela nos dá um grande exemplo hoje para seguirmos essa fé. A fé na ação de Cristo, a fé nas promessas de Deus para os tempos de hoje e para os tempos que breve chegarão. E pensando aqui, que vocês estão dizendo, eu queria ler só um verso bíblico aqui, para nós encerrarmos, o Rafael pode fazer a conclusão final. Sim, eu vou. Sobre a história de Abraão. O verso que eu queria ler com vocês aqui, para nós podermos meditar, seria Hebreus, capítulo 11, verso 8, né? Diz Esse assim, texto pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, a promessa, ela que é para Abraão, ela é para nós hoje, que estamos em Cristo Jesus, e que pela fé, o testemunho de Abraão soa aos nossos ouvidos hoje. É uma história que aconteceu há 3.000 anos atrás ou mais, mas eu acho que é uma história que tem influência na minha e na salvação de todos que estamos aqui escutando o podcast, nós que estamos comentando, né? Então, Abraão, ele é um personagem chave para a fé do cristão. Eu gosto muito desse texto de Hebreus 11, principalmente na parte do versículo 13 em diante. E aqui a gente poder terminar esse podcast lendo esses versículos assim, ó. Todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse texto é fantástico, porque Abraão ele viu promessas se cumprindo, mas promessas que ele não viu se cumprir. Por exemplo, ele não viu, né, Jesus nascer, ele não viu o povo de Israel se tornar uma grande nação, ele não viu os milagres que Deus fez ao tirar o povo do Egito, ele não viu nada disso. Ele não viu a grandiosidade que foi o povo de Israel, o que Deus havia prometido para ele, que ele teria uma descendência como as estrelas do céu. Ele não viu nada, mas ele morreu na fé de que isso iria acontecer, acreditando nas promessas. E a fé dele era tão grande que a Bíblia diz que ele conseguia ver, vendo-as, porém de longe. É que nem quando alguém está, né, tanto tempo longe de casa, e aí vai chegando perto de casa, e consegue enxergar a casa de longe, e já vai, o coração acelera, e você vê alguém que você conhece, ô fulano, né? E a gente vê, ele conseguia ver as promessas. E diz que ele via, não só via, como também ele saudava. A fé dele era tão grande que ele já conseguia imaginar tudo aquilo acontecendo e saudar isso, né? É como se ele conseguisse tocar naquilo que Deus havia prometido para ele. E por fim, diz que ele confessava que era estrangeiro. E ao confessar isso, ele não estava fazendo uma referência a Ur dos Caldeus. Olha, eu era de Ur dos Caldeus e agora eu estou aqui. Não era essa a referência. A Bíblia diz o seguinte, olha, porque os que falam, versículo 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E o versículo 15, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ele não estava falando sobre Ur dos Caldeus, ele está falando de outra pátria. E no versículo 16 então vem dizendo, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. A maior promessa que Abraão esperava e morreu na fé esperando era a volta de Jesus. Amém. A vida eterna. Não a Canaã que ele estava vivendo ali, mas a Canaã celestial. Era a maior promessa. E ele morreu nessa esperança, a esperança de viver eternamente com Deus, né? Que a gente possa também viver nessa promessa, né? Crer nessa promessa, ter fé, como Abraão teve. E possamos esperar com essa, sonhar, né? Em viver nessa pátria superior que é a celestial. A promessa iniciou com o pai de uma grande nação aqui na terra, mas que na verdade seria pai de uma grande nação celestial. Celestial. Porque que privilégio. A partir dele o povo hebreu surgiu, cresceu e os fundamentos cristãos foram ensinados somente no povo hebreu, e hoje temos as promessas de Cristo fortalecidas cada vez mais a partir da fé de Abraão, que ouviu a voz de Deus mandando ele para uma terra que ele não sabia onde era, ele não sabia qual direção seria, não sabia o que aconteceria, ele apenas seguiu a voz de Deus e obedeceu ao que Deus tinha dito, confiando nas promessas de que seria pai de uma grande nação. E assim, hoje somos membros dessa grande nação e ainda seremos membros da nação celestial, o qual começou através dele, né? Da fé dele, que seguiu, ouviu e atendeu o chamado de Deus. Amém. Esse podcast, meus queridos amigos pastores, foi uma bênção, né? Para a minha vida, para o nosso conhecimento espiritual e para as pessoas também que nos escutam e nos assistem. Amém. E a nossa próxima série do Oficina 7 é Isaac, o patriarca. Esperamos você brevemente no próximo encontro. Que Deus abençoe você e sua família.